Já deixem a Bíblia de vocês abertas no Evangelho de Marcos. Deixa aberto mesmo, que nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3, tá bom? Marcos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 31, sobre a família de Jesus. Marcos 3, 31. Amém? Acharam? Achou, irmã? Marcos 3,31. Eu queria falar nessa noite sobre o chamado de Deus e as pressões da vida. Chamado de Deus e as pressões da vida. Marcos 3,31. Todos acharam? Diga para mim sim ou não. Acharam? Marcos 3, vamos ler a partir do versículo de número 31, que diz assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, no caso de Jesus, tá? E estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis a minha mãe. Irmã Vilma, se a senhora estivesse lá, ele ia falar: Eis a minha mãe. Irmã Cristina, se a senhora estivesse nesse dia aqui, Jesus ia apontar e ia dizer: Eis a minha mãe. A irmã, eis a minha mãe. E os meus irmãos, Jesus ia olhar para você e tu falar: Esse é meu irmão. O Jonas, eis meu irmão. Cada um que estava ali, Jesus apontou e disse: Eis aqui a mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Amém? Uau, que texto maravilhoso, hein? Jesus está mudando algumas coisas aqui nesse texto. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, com a graça de Deus. Você pode curvar sua cabeça e a gente vai dar uma palavra de oração. Senhor, eu quero pedir nessa noite, mais uma vez, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor venha nos desafiar pelo poder da sua palavra, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender o seu chamado nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos responder ao teu chamado, independente das pressões, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que vem nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor é aquele que nos capacita a fazermos a sua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui nesse texto, tá bom? Antes da gente explicar ou pregar esse texto, eu preciso explicar para vocês algumas coisas. Primeiro, Jesus está passando uma pressão muito forte por parte da comunidade dos religiosos. Os líderes religiosos, os líderes espirituais daqueles dias estavam querendo matar Jesus, estavam se levantando contra Jesus. Aí você pergunta: por que se Jesus só estava fazendo bem para as pessoas? Porque Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava expulsando demônio de pessoas, pessoas estavam sendo
libertas, e de alguma forma isso estava incomodando os religiosos, porque parece que para Deus fazer alguma coisa tinha que ter vamos dizer assim, o carimbo de aprovação deles. E Jesus não veio debaixo da autoridade de nenhum religioso. Jesus veio como o Filho de Deus na autoridade do seu Pai. No versículo 10, por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, no versículo 10 Jesus cura uma multidão. No versículo 11, espíritos imundos, quando olham Jesus, se prostram, né? E reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Agora no versículo 6, os fariseus se reúnem com os herodianos e tramam matar Jesus. Quem são os herodianos? Os herodianos eram um grupo político naquela época que queriam ou que apoiavam a dinastia de Herodes. Não era um grupo religioso, mas eles acreditavam numa união entre Israel e os romanos. E então, junto com os fariseus, eles viram a oportunidade de tirar Jesus, porque Jesus estava atrapalhando essa união, vamos dizer assim. E não só isso, no versículo 22 do capítulo 3, diz a Bíblia que os escribas, quando viam Jesus expulsar demônios, quando viam Jesus curar enfermos, eles cometeram um pecado terrível. Eles estavam muito perto de blasfemarem contra o Espírito Santo, porque é o momento em que eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebul. Olha que ponto que chegaram. E se você for estudar essa palavra no original, Beelzebul significa o Deus das fezes. Olha a blasfêmia que eles cometeram, dizendo que Jesus expulsava demônio em nome do Deus das fezes. Então Jesus está sofrendo uma pressão violenta pela comunidade religiosa. Como se não bastasse o texto que nós acabamos de ler agora, que nós vamos começar a explicar e pregar o texto. Jesus agora vai sentir uma pressão por parte da sua família. A família de Jesus, no caso aqui, Maria e os irmãos de Jesus, vieram para tirar Jesus dali, daquela pregação, daquele ensinamento, e levar Jesus para sua casa. Lembrando que Jesus está na cidade de Cafarnaum, ok? Cidade ali marítima, Cafarnaum. Mas originalmente Maria é de que cidade? Vamos ver se os irmãos lembram de que cidade que Maria e Jesus eram. De Nazaré. Por isso que Jesus foi chamado de Nazareno. Jesus nasceu em Belém. Por que ele era chamado de Nazaré? Porque ele foi registrado na cidade da sua mãe. Só para dar uma informação para vocês. Então, de Nazaré até Cafarnaum eram 50 quilômetros. Então note que Maria e os irmãos de Jesus, possivelmente José já tinha morrido também nessa época. Por isso que você só vai ver falando de Maria e os irmãos de Jesus, porque provavelmente José era bem mais velho e ele já tinha morrido nessa época. Pelo menos é o que se imagina, né? O que se calcula. E então Maria anda mais ou menos uns 50 quilômetros para tirar Jesus ali. Mas você fala, pastor, mas por que Maria veio atrás de Jesus? Por que ela não queria que Jesus pregasse? Então você precisa ir comigo no texto, por isso que eu falei, fica com a Bíblia aberta, no capítulo 3, aí mesmo, olha o que acontece no versículo 20 e 21. Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer. Era tanta gente apinhada, era tanta gente em torno de Jesus que ele não conseguia nem comer, ele não podia nem sentar para comer.
E o texto 21 diz: e quando os seus ouviram isso, quem são esses seus? A família de Jesus. Quando ficaram sabendo que ele não tinha tempo nem para comer, que ele não podia nem sentar para comer, quando ouviram os seus isto, saíram para fazer o quê? Como é que está na sua Bíblia? O prender. Porque diziam: está fora de si. Você está entendendo o que o texto está falando aí? Que a família de Jesus, família de sangue, achava que Jesus estava meio piné. E a família então anda 50 quilômetros para ir atrás de Jesus, tipo assim: a gente veio para levar ele para casa de qualquer jeito, porque eu acho que ele não está bem das ideias, Jesus não está batendo bem. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler diz que a mãe de Jesus chegou e os seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora, eles não entraram onde Jesus estava ensinando. Eles foram com esse propósito, com esse objetivo de ir lá e levar Jesus. Eles não foram nem para ouvir o que Jesus estava ensinando, eles foram simplesmente para levar Jesus. Vamos arrancar ele de lá. E por 2 vezes eu percebi aqui no texto, lendo, fazendo meu estudo, no versículo 31 e no versículo 32 é dito: estava lá fora. Quer dizer, eles não entraram onde Jesus estava. E tem um versículo no Evangelho de João, você pode anotar aí no seu papel aí, João 7, versículo 5, diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Mas não, os irmãos de sangue de Jesus não criam no ministério dele. Os próprios irmãos achavam que ele estava equivocado, que ele estava errado. Às vezes o profeta não tem honra na sua própria pátria. Os próprios irmãos de sangue. Jesus, quando foi fazer milagre em Nazaré, a Bíblia diz que ele não realizou muitos milagres, porque todo mundo conhecia Jesus. Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? As suas irmãs não são as que estão entre nós? E a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Eu sempre falo isso para minha mulher: intimidade demais gera desprezo. A pessoa não te leva a sério. E foi exatamente isso que aconteceu. Os próprios irmãos de Jesus não levaram ele a sério, porque cresceram brincando com ele, jogando bolinha de gude com ele, correndo com Jesus, porque Jesus teve uma infância normal, amém? Jesus não era um mini Deus quando era pequeno, todo mundo brincando aí, então agora eu vou fazer um culto aqui. Não, Jesus quando foi criança, brincou, tropeçou, caiu, ralou o joelho, ele foi uma criança normal, como todas as outras. Agora olha que interessante, a mãe de Jesus, os seus irmãos, vêm implorar para que Jesus vá com eles. E olha que interessante, Jesus não vai. Quando é anunciado para ele que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, o que foi que Jesus disse? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Uma das coisas que eu admiro em Jesus, igreja, que eu quero compartilhar com você também nessa noite, é que Jesus, mesmo sendo pressionado pela religião, pelos religiosos, ou pela sua própria família, né? Jesus sendo pressionado, os caras querendo matar Jesus, a família desprezando, não dando o valor que ele merecia, né? Jesus, ele não perde a linha. Jesus não perde o propósito, ele continua perseverante no propósito dele. Vocês estão me entendendo? Jesus
mesmo sendo desencorajado, muitas vezes não recebendo uma palavra de entusiasmo, ou uma palavra de encorajamento, Jesus se mantinha no propósito. E isso é importante para você e para mim, que estamos aqui. Jesus era uma pessoa que não se deixava abalar por nada. Um dos discípulos dele traiu ele, o outro abandonou, mas Jesus não desistiu do seu propósito. Ele sabia que ele tinha vindo aqui no mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele não deixou que nada tirasse ele do seu propósito e do seu objetivo. E eu pergunto para você nessa noite: será que você tem deixado coisas tirar você do teu propósito? Será que muitas vezes você tem deixado palavras, ou de repente tem olhado para trás, tem olhado para o mundo? Às vezes é o mundão que quer tirar você do teu propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, amém? Você sabe para o que Deus te chamou, mas às vezes você fica ouvindo a voz do inimigo, às vezes você fica ouvindo o que o religioso diz, às vezes você fica ouvindo o que fulano ou ciclano, às vezes o cara, nós tivemos várias experiências dessa aqui na igreja. Às vezes o cara quer até servir a Deus, aí a mulher que não está vigiando, não está orando, não está buscando, fala: não vamos lá naquela igreja não, ou então não sei o que, e acaba sendo influenciado, ou às vezes por uma voz, uma coisa, e sai do propósito de Deus. Você já pensou que desanimador? A própria família de Jesus era para ser os primeiros ali a estar com ele para ouvir a palavra, mas eles andaram 50 quilômetros, não foi para ouvir Jesus falar, e aí disseram: mestre, a sua mãe está lá fora, os teus irmãos estão lá fora. Você acha que Jesus parou de pregar para ir lá atender a sua mãe? Não, ele olhou para os discípulos e disse: vocês é que são a minha mãe, e vocês é que são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você entende que Jesus não ficou com essa coisa: ai meu Deus, meus irmãos, gente, espera um pouquinho que agora tem a minha família, eu tenho que dar prioridade para minha mãe, eu tenho que dar prioridade para meus irmãos. Jesus falou: não, se eles quiserem, que eles venham estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você precisa entender isso no reino de Deus. Às vezes pode ser uma palavra de um amigo que desanima você. Às vezes pode ser uma palavra do marido ou da esposa, que às vezes fala no teu coração e isso desanima você. Tem uma história na Bíblia que tem muito a ver com isso que eu vou falar, que eu estou pregando aqui. É a história de Neemias, outro livro maravilhoso. Gente, a Bíblia são livros maravilhosos. Você já viu a história de Neemias? Neemias, ele atendeu um chamado de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, não foi isso? O livro de Neemias, ele era um copeiro, gente. Como diz meu pai já pregou muito sobre o livro de Neemias, na vida dele como pregador. E ele fala que o Neemias, por ser um copeiro, a mão dele devia ser uma mão bem fininha, uma mão delicada. Você pega na mão do Michel assim, assim, a mão áspera, né, Michel? A mão de pega no pesado, aperta o botão ali, não sei o que. Você vê que tem pessoas que você passa a mão assim, você vê que é gente do trabalho pesado. A mão do Neemias devia ser igual a mão do João, assim, de cabeleireiro. Você pega na mão dele, parece a mão de uma donzela. Mão fininha, se você pega aquela mão lisinha, porque só pega na tesourinha, assim, ali tá o dia inteiro passando creme na barba, no cabelo. É uma mão que... Então o Neemias devia ter uma mãozinha. Aí ele atendeu o propósito de Deus, foi reconstruir um muro de uma cidade. Só que quando a obra estava praticamente terminada, 3 caras diabólicos
Sambalate, Tobias e como que é o nome? Temos o nome dele aqui que eu sempre esqueço o nome. Gesem. Toda hora mandava chamar Neemias para ir conversar, só que Neemias estava edificando um muro, e Neemias sabia que esses caras não queriam nada, esses caras queriam só atrapalhar e até matá-lo. E aí os caras diziam: vem cá, Neemias, vem para cá que a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar algumas coisas, não sei o que. Mas Neemias sabia que o coração daqueles caras era, como diz a minha mulher, peludo, era um coração mau, era um coração maligno. Sabe o que Neemias mandou dizer? Falou: manda dizer para eles que as minhas mãos estão envolvidas na obra, eu estou envolvido num projeto do reino de Deus e não tenho tempo para ouvir o que eles têm para dizer. Amém. Neemias era um homem que estava comprometido com o reino de Deus. Ele falou: não tenho tempo para distração, não tenho tempo para conversinha fiada, porque os meus olhos, Deus me deu uma obra e eu tenho que concluir essa obra de Deus. E Jesus a mesma coisa. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Desse texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer uma reflexão, uma meditação para nós aqui nessa noite, baseado nessa história de Jesus não indo com a sua mãe, com seus irmãos. Muito pelo contrário, ele ficou ali pregando a palavra. E eu quero que a partir desse texto você compreenda algumas coisas sobre o reino de Deus. Você é cristão, você está aqui, você nasceu do Espírito, mas é importante você nessa noite entender como é que funciona o reino de Deus, baseado nesse texto. Primeiro, o reino de Deus ele não é natural, mas ele é um reino espiritual. Maria e os irmãos de Jesus, talvez naquele momento eles confundiram o Jesus homem com o Jesus Deus. Jesus, ele era o filho de Maria natural, amém? Mas ao mesmo tempo Jesus era Deus. Maria foi mãe de Jesus no sentido de ela foi a porta, né? Foi através do ventre dela, foi a porta que Deus achou para que Deus pudesse entrar na história. Então Maria não é mãe de Deus, como diz a Igreja Católica. A Igreja Católica diz toque Maria, uma coisa assim. Significa que Maria, o católico não reza Ave Maria, não sei o que, dizendo que ela é mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus, ela é mãe do Jesus homem, que é Deus. Entendeu a diferença? É muito diferente. Ela não é mãe de Deus porque Deus não tem esposa. Se falar que Maria é mãe de Deus, nós estamos supondo que Deus casou com Maria. Não, Maria foi a mulher que Deus escolheu, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, pegou emprestado o ventre de Maria, para que Deus pudesse nascer na terra. Vocês entenderam a diferença? Ela não é mãe de Deus. Então nesse momento, o que a gente consegue entender aqui é que às vezes o natural não consegue entender as coisas do Espírito. Às vezes a sua família não consegue entender por que você vem na igreja, né? Às vezes o seu patrão, seja quem for, não consegue entender por que você está aqui nessa noite. Nossa, mas por que toda semana ele vai na igreja? Às vezes a pessoa acha que a gente vem na igreja tantas vezes porque acha que a gente tem culpa, né? Que a gente se sente culpado. Não, a gente vem aqui porque nós amamos a Deus, amém? Nós amamos o Senhor. Às vezes buscar a Deus, a pessoa acha que você é uma pessoa fanática. Olha que coisa interessante. O cara torce para o time, veste camisa do time,
O filho nasce, coloca uma roupa do time do filho, vai para o estádio de futebol. Aí tudo bem, o cara pode ser fanático pelo time dele, aí é de boa. Mas você começa a vir na igreja, o cara fala: nossa, mas como ele é fanático, né? O cara que é fanático do time dele, briga pelo time, sai até na mão pelo time. Eu conheço uns que tem até tatuagem do time no corpo. Aí quando você fala: não, eu amo Jesus, aí não, você é o fanático. Aí você está errado. É assim que o mundo age. Então, quando as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conhecem as coisas de Deus, porque o que Paulo falou? Que as coisas de Deus se discernem como? Espiritualmente. Que as coisas de Deus, elas não podem ser discernidas de forma natural. Em outras palavras, se o Espírito Santo não abrir o teu entendimento enquanto eu prego aqui, você não vai entender nada do que eu estou falando. O que eu estou pregando aqui é espiritual. É só o Espírito Santo que pode abrir a sua mente para você entender o que eu estou pregando aqui. Porque nós estamos falando de coisas espirituais aqui. Amém? A família de Jesus acha que ele está doido, mas Jesus não está doido, ele está cheio do Espírito Santo. Se Jesus está sem comer, não é porque ele está negligenciando comer, é porque ele está vendo o desespero espiritual. Você imagina o que é um pai trazer uma filha possessa de demônio para Jesus, Michel? O que é trazer uma criança de colo? Não sei se vocês já viram. Irmãos, eu estava uma vez pregando na África. Depois eu posso até mandar lá no grupo da igreja um vídeo para vocês verem. Eu pregando em inglês, a mulher me traduzindo na língua africana lá. E quando nós dissemos assim: vamos orar por libertação, eram milhares de pessoas. Você não consegue ver a última pessoa. E as pessoas iam empurrando assim uma em cima da outra. Crianças pequenas. O palco ficou cheio de crianças assim, todas possessas, endemoniadas. Você imagina o desespero dessas famílias. A Bíblia fala que traziam para Jesus pessoas endemoniadas. Teve um que o demônio jogava o filho na água e no fogo. O filho se queimava todinho. E o homem chegou para Jesus dizendo: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Ajuda na minha fé, porque eu não sei mais o que fazer. O meu filho se joga no fogo, depois se joga na água. Uma vez Jesus expulsou o demônio do gadareno. O cara tinha mais de uma legião de demônios, mais de 2.000 demônios dentro de um cara. Você sabe o que é isso? Mais de 2.000 personalidades dentro de uma pessoa. E os demônios pediram para Jesus para entrar nos porcos. Quando os demônios daquele cara entrou nos porcos, os porcos se lançaram no rio lá e matou afogado todos os porcos. Foi um preju lascado, um criador de porcos. Então você imagina o tormento que é uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa. E Jesus estava curando e operando. Então essa é a primeira coisa. Não espere que aquelas pessoas que são naturais entendam as coisas do Espírito. A segunda coisa, agora eu quero desafiar a sua mente aqui um pouquinho. Aprenda a diferença entre intenção e propósito. Há uma diferença entre intenção e propósito. Eu vou explicar, vocês vão hoje sair daqui com conhecimento aprimorado, melhor. Há uma diferença entre intenção e propósito. Como assim, pastor? Vou explicar. Maria, mãe de Jesus, amém? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Ou quem é pai? Levanta a mão aqui.
Você se preocupa com o seu filho, sim ou não? É natural Maria estar preocupada com Jesus, não é? E está sem comer. Se essa mulher andou 50 quilômetros, é porque ela se importava com o filho dela, sim ou não? Imagina o calor lá do Israel, daquele lugar quente pra caramba. Não tinha carro, não tinha Uber. Foi a pé. Andou 50 quilômetros, é uma prova de amor, não é? Então, a intenção de Maria era uma intenção boa. Mas onde foi que ela falhou? No propósito. Entendeu? Você pode acertar na sua intenção, mas você pode falhar no propósito. É louvável o que Maria fez, mas o propósito estava errado. Por quê? O propósito de Jesus, amém, igreja? O propósito de Jesus era ensinar a palavra de Deus. Eu vou te dar um outro exemplo da diferença entre intenção e propósito. O livro de Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou: Senhor, a multidão diz que você é um dos profetas, mas você é o Filho de Deus. Jesus elogia Pedro e diz: disseste bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Ele elogiou Pedro. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento Jesus começa a dizer para os discípulos que importa que o Filho do Homem passe por perseguição, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos religiosos e que o Filho do Homem padeça todas essas coisas. O mesmo Pedro vai dizer: não, Senhor, não faça tal coisa. Quando ele fala para Pedro assim, quando Pedro fala para ele: Senhor, não faça tal coisa, o que Jesus disse para Pedro? Aparta de mim, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não de Deus. Em outras palavras, Pedro, a sua intenção é maravilhosa, que eu não sofra e que eu não vá para a cruz, mas esse não é o propósito. Às vezes a intenção, ela vai colidir com o propósito, e você precisa pesar na balança, e tem que se perguntar: isso é uma intenção ou é o propósito de Deus? Porque às vezes você pode ter uma boa intenção, mas não ser o propósito de Deus. O tempo todo nós entramos nesse conflito entre intenção e propósito. Você já viu a frase que diz assim, que no inferno, de boa intenção, o inferno está cheio? Já viu essa frase? Por que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas? Por que elas estão no inferno, mesmo com boa intenção? Porque para uma pessoa ser salva não basta ela ter uma boa intenção, ela precisa ter Jesus. Ela precisa crer em Jesus. Então você anda aqui pela cidade de Rio Claro, a cidade está cheia de pessoas religiosas, de pessoas que saem de São Paulo, que saem daqui, vai até a Aparecida do Norte, fazer voto, pagar promessa. Eu não acredito que essas pessoas estão mal intencionadas. Então, eu não acredito que uma pessoa enche o carro de gasolina, paga não sei quantos pedágios para ir lá em Aparecida, acender uma vela ou agradecer por uma. A intenção é boa, mas onde que está errado? No propósito. Por quê? Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não basta sermos pessoas bem intencionadas, nós precisamos estar no propósito de Deus. E é isso que Jesus está querendo dizer para Maria e para os seus irmãos: a intenção de vocês andarem 50 quilômetros é boa, mas é aqui que está a família de Deus, é aqui que está reunindo a família de Deus. Glória a Deus. Sabe o que
gera compromisso na igreja é quando você começa a perceber por que você está aqui nessa noite. A minha mulher vivia pagando Uber para pessoas virem no culto. Onde é que tem essas pessoas hoje, Michel? Aqui não estão. A intenção dela era boa, mas esse não é o propósito. Sabe por quê? Porque quando a pessoa quer ir para o baile, para a balada, para o inferno, para onde ela quiser, e ela vai com os pés dela, ela liga para o amigo, ela pega a carona, ela faz o que tem que fazer, porque esse é o propósito. Então não adiantou pagar Uber, não adiantou ajudar, porque a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entender que ela precisa entender por que eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho um compromisso com Deus. Se eu estiver em casa de cama, eu não vou falar para minha mulher, fica aqui comigo, tadinho de não. Ela vai me dar o remédio e vai para o culto, porque ela me ama, ou vice-versa, mas ela sabe que ela tem um propósito de estar aqui. Eu tenho um propósito de estar aqui. Você precisa viver uma vida de propósito. Chega, nós somos um povo muito emocional, faz tudo por emoção. A hora que você tem que falar, por que eu sou crente? Será que eu sou crente? Não é o caso de vocês aqui, mas eu vejo às vezes na televisão, a pessoa vai na igreja porque ela está atrás do milagre. A pessoa está bem intencionada? Tá. Deus é bom, pode até dar um milagre para ela. Aí Deus olha para o coração e fala, mas o propósito? Te dei o milagre, e agora? Você vai me buscar? Aí a pessoa não tem tempo para buscar Deus. Então isso que eu estou ensinando vocês, igreja, toda vez que você se sentir desanimado, ou se sentir desencorajado, ou qualquer outra coisa, lembre-se sempre, eu não sou uma pessoa que vivo só de intenções, eu vivo de propósito. Amém. Vocês acham que toda vez que eu prego aqui eu estou super feliz, alegre? Vocês acham que a minha vida como pastor é uma vida tranquila? Que a gente não tem problema? Que a gente não tem problema familiar? Eu contei isso aqui. Teve um dia que eu estava pregando, ia começar o culto. Eu acabei de receber a mensagem que a minha filha tinha tentado se suicidar lá nos Estados Unidos. Se eu vivesse pela intenção, eu não teria pregado aquela noite. Foi na outra igreja. Eu amo a minha filha, mas eu sei que eu tenho um propósito com essa igreja, e Deus conta comigo, e Deus contava comigo naquela pregação. A única coisa que eu pude fazer foi orar pela vida dela. Você entende? Porque nós temos que ser pessoas que têm propósito. Sabe uma das coisas que eu mais admiro em crentes, que hoje a gente isso está deixando de existir, é crente que tem raiz. Passa 10 anos, 20 anos, o cara está na mesma igreja. Você vê o filho dele crescer, você vê o filho indo para a escolinha, você vê o filho indo para a faculdade, você vê o filho casando. É uma família que você sabe que está enraizada na palavra de Deus. Hoje eu não sei o que está acontecendo. O cara vem aqui, vai para a igreja ali, vai para a igreja lá, não sei o que. Ou então fica igual o coelho, pulando de igreja em igreja. Ou então é o crente sabonete, se aperta um pouquinho, ele pula da sua mão, igual o sabonete, pula. Nós temos que ter raiz. Por quê? Porque nós não somos só pessoas de boas intenções, nós temos propósito de Deus. Nós somos pessoas que estamos firmados em propósito. Amém, glória a Deus. Aleluia. Jesus falou, não, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São vocês. É isso que fez Jesus ser diferente. Mesma coisa Paulo. Paulo estava na casa de um irmão, veio um profeta, Michel. O profeta chegou, pegou o cinto de Paulo, amarrou na cintura dele e disse assim: o dono desse cinto, se for para Jerusalém, ele vai ser preso e vai ser perseguido.
deu uma profecia para Paulo. Se fosse eu, Cristiano, falar: irmão, glória a Deus, estou mudando de direção. Sabe o que Paulo falou? Eu sei que lá me espera cadeias e correntes, mas eu estou pronto não só para padecer, mas também para morrer pelo nome do Senhor. Por quê? Porque ele era um homem não só motivado por intenções, mas era um homem motivado por propósito. Eu sei que os meus dias estão contados. Eu sei que vai se cumprir o propósito de Deus. Eu sei que o fim da minha carreira está chegando. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora aguardo o justo juiz que guardou a sua herança e que dará a sua herança não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Paulo era um homem que tinha propósito. Eu estava pregando, primeira vez que eu fui para a África, eu fui para a Nigéria, e eu conheci um pastor que ele era muçulmano e se converteu. Ele tinha se formado em direito no Kuwait, e quando ele se converteu, a conversão dele é uma experiência mais linda. Os muçulmanos, você já ouviu falar do Boko Haram, que tem no norte da África, da Nigéria lá? Os caras matam, queimam igreja, metralha todo mundo que está no culto. Não é que nem aqui. Quando eu cheguei na Nigéria, eu cheguei 6 horas da tarde. Quando você entra no aeroporto, assim, tem um tapetão gigante assim. Todos os africanos muçulmanos de joelho, e você ouve a noite inteira. Todos esses países do leste africano, Uganda, Quênia, eu tive em todos esses países. A noite inteira você ouve aquele megafone, aquele pessoal fazendo aquelas orações. Faz parte porque tem uma mesquita árabe no país inteiro. E esse pastor contou para nós, para a Nádia, contou para a gente ali, que ele se converteu a Cristo. Sabe o que fizeram? Queimaram a casa dele, sumiram com a filha dele, com a mulher dele. Até hoje ele não sabe onde está a filha nem a mulher. E ele disse: Deus me levantou, pastor, para pregar para o meu povo, porque eles não conhecem a verdade. Eles são sinceros com Deus, eles até leem a Bíblia, eles entendem que Jesus é um profeta, mas não que Jesus seja o Filho de Deus. E quebraram não sei quantas costelas dele quando pegaram ele. Mas ele é um homem cheio do Espírito Santo, que abre a boca dele e só fala de Jesus. E às vezes a gente não quer vir no culto, às vezes a gente arruma uma desculpa, a gente está sempre se enganando. Que tipo de cristão nós somos, hein? Num país livre que você pode adorar a Deus aqui com a porta aberta, ninguém vai entrar aqui e metralhar todo mundo. E esses caras, eu preguei em igrejas que fica 2 obreiros na porta com um detector de metal. O carro que eu pregava parecia até uma celebridade. Era um carro escoltado na frente, um carro e outro atrás. A gente não podia ficar andando para lá e para cá, porque o pessoal acha que você é rico, que é ocidental, branco. Então a gente tinha que ser escoltado o tempo todo. Então é muita segurança. E aqui a gente tem a maior liberdade de ser cristão, de vir para a igreja para servir a Deus. Então o que nos impede de andar 50 quilômetros? Eu preguei no Quênia, quando acabou o culto, amor, acho que eu já contei isso para você. Um pastor chegou para mim e falou assim: o pastor pode voltar já para o Brasil. Eu ainda tinha uma semana pregando. Eu falei: como assim, né? Ele falou: o pastor veio aqui para Deus falar comigo.
pastor já cumpriu o propósito, pode voltar. E eu vim de bicicleta para o culto, 100 quilômetros, para ouvir aquela pregação. É pedalada pra caramba, 100 quilômetros. Quanto que dá uma bicicleta? Uns 20 por hora? 30 por hora, mais ou menos. O cara andou 100 quilômetros para ouvir uma pregação. Falou, eu vim aqui para ouvir Deus. Hoje Deus está mudando meu ministério através da ministração. Que eu fui com uma palavra só para líderes, para pastores e líderes. Você entende que às vezes a gente tem tudo de mão beijada? O cara andou 100 quilômetros para ouvir uma pregação, gente. Então seja grato por tudo que Deus tem feito. Agora, se Jesus tivesse... Agora você imagina que ao invés de Jesus ter ficado, se ele tivesse ido embora, aí os religiosos iam falar, tá vendo? Ele realmente está com um problema mental. Realmente ele está doente. Mas Jesus sabia qual era a missão. Outro exemplo. Jesus estava 40 dias no deserto sem comer. Não é isso que a Bíblia fala? A tentação de Cristo. O que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Uma boa intenção, mas esse não era o propósito. Se Jesus tinha poder de transformar pedra em pão, sim ou não? Tinha, ele era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas se ele fizesse isso, o que o diabo ia falar para Jesus? Ah, então fica fácil, é assim que você vai vencer? É assim que você vai vencer o pecado? É assim que você vai vencer? Você está usando do seu poder de Deus? Não, ele venceu, foi tentado em tudo como homem, como eu e você somos tentados, porém sem nenhum pecado. Ele venceu na carne, venceu como filho de Deus. Amém? E por último, para a gente terminar, muitas vezes, anote isso, muitas vezes o reino de Deus vai exigir, o seu amor e a sua lealdade, mais do que o seu amor e a sua lealdade à sua família. Muitas vezes o reino de Deus vai exigir a sua lealdade e o seu amor, mais do que o seu amor à sua família. Quem é que estava lá fora chamando Jesus? Sua mãe, a mulher que deu a luz a ele. Quem é que estava com ela? Os seus irmãos. Jesus amava Maria. Sabe aonde que eu vejo o amor de Jesus por Maria? Quando Jesus está na cruz. Lembra dessa passagem, amor? Acho que foi você que pregou, você que citou. Quando Jesus estava na cruz e estava João e Maria. O que foi que Jesus falou para João? Eis aí a sua mãe e eis aí o seu filho. Em outras palavras, Jesus falou, eu estou morrendo, mas eu vou deixar João, João Marcos, eu vou deixar você cuidando da minha mãe. Jesus era o filho mais velho de Maria. Então ali Jesus mostrou que mesmo ali, a véspera da morte, ele estava preocupado com a mãe dele. O carinho que ele tinha. Não sei se você assistiu o filme A Paixão de Cristo. Maria chorando, vendo Jesus sendo esbagaçado ali, apanhando. Mas Jesus sabia que ele tinha um propósito, e que muitas vezes o propósito e o nosso amor ao reino vai ser mais importante do que o nosso amor e propósito à nossa família. Quantos missionários não deixam a sua família para servir a Deus e às vezes até morrer no campo missionário, porque eles entendem que eles pertencem a um reino muito superior, a um reino muito maior.
Às vezes, servir a Deus, você vai ter que dizer muitas vezes não para os seus parentes. Há muitos anos eu não sei o que é ter parente vindo na minha casa e ficar até tarde. Eu sou pastor há 30 anos. Às vezes vinha a tia do interior, vinha em casa, tudo bem, agora nós vamos para a igreja, só vai no culto. Ou então, ó, pega as tuas coisas e vai. Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Domingo, nunca me deu o luxo de ficar. Hoje eu estou numa preguiça, não quero ir no culto. Eu sou o pastor da igreja, não tem como. E parente que vinha me visitar ia para a igreja, receber a bênção final. Você quer ver parente ir embora cedo, você fala, vamos para o culto. Ó, pega a mala para ir embora contigo. Ó, que bom você está vindo, estou morrendo de saudade. Vem, porque aí depois a gente vai para o culto junto. Ó, aqui, ó, vamos deixar, a gente marca outro dia. Ó, o parente vai embora. Ou o parente se converte, ou então o parente vai acostumando para saber que você é crente, que você tem compromisso. Não é com o pastor cristiano, amém? O seu compromisso é com quem? Com Deus. Com Deus. Quando eu falo que o reino de Deus significa amar mais a Deus do que a sua família, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, não significa que a gente tem que negligenciar as necessidades da nossa família, amém? Paulo vai falar lá na carta a Timóteo que aquele que não cuida da sua família tem negado a fé e é pior que descrente. Não é isso que nós estamos falando, abandonar a sua família, mas significa que a sua família precisa entender que você tem um compromisso com Deus, um compromisso inegociável. Quer ver, para a gente terminar? Você está em Marcos, vamos para o próximo livro, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Isso aqui é um chamado, não é para salvação, tá? Isso aqui é um chamado para ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. Diz assim, aqui é Jesus falando: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Devocional de hoje? Amém. Você entende o que Jesus falou aqui? Agora vamos entender a cultura judaica. Quando Jesus fala aborrecer aqui, ou tem outra versão que fala odiar, Jesus não está falando para você odiar a sua família. Amém? Não faz sentido. Deus é amor. O que Jesus está falando é o seguinte: que o seu amor por Ele tem que ser maior do que todos os amores da sua vida. Amém? A minha esposa, eu sei que ela me ama. Me ama, né, amor? Ama. Para me aguentar, tem que ter muito amor. Eu sei que ela me ama. Mas eu sei de uma coisa: que ela ama a Deus mais do que ela me ama. Se eu dissesse um dia, Deus nos livre, é só uma hipótese, vamos para o mundão, vamos para a folia, vamos para a bebedeira, vamos encher, vamos para o baile, vamos sei lá para onde, ela ia dizer para mim: você vai sozinho, porque de Jesus eu não largo. E a mesma coisa, se ela descambasse a cabeça dela aí, eu ia falar: vai você sozinho. Quando eu morei nos Estados Unidos, teve uma época lá que eu estava solteiro. E os rapazes que eu trabalhava com eles, todos eles iam para nightclub, casa noturna. Eu não ia. Ou mesmo quando eu trabalhava em São Paulo, muitos anos atrás, tinha happy hour, sexta-feira, o pessoal descia, ficava tudo na mesinha lá, tomando cerveja,
descia da escola, ou ia não sei o que, eu trabalhava só com professora gata, só as meninas bonitas. Vamos lá, teacher, não sei o que. Nunca fui. Eu não sou homem de happy hour. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho uma casa para ir, eu ia para minha casa. Você está entendendo? Por quê? Porque aonde eu estava eu sabia que eu tinha um compromisso com Deus. É esse compromisso com Deus que tem que queimar no teu coração. O que faz eu pecar não é porque tem um drone, né, Michel? A gente estava ali fora vendo o drone, isso aqui é da polícia, o drone voava para lá e para cá. Até aqui na porta da igreja o drone deve estar assistindo o culto aqui. Não é que eu tenho um drone 24 horas me monitorando, é porque eu tenho um Deus que aonde quer que eu esteja, Ele está me olhando. Minha mulher viaja para São Paulo lá. Eu fico sozinho aqui na casa. Mas eu sei que a minha mulher não está comigo, mas eu tenho 3 companhias comigo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Está ali comigo. Amém? Então é isso que faz a diferença. Então quando nós amamos a Deus, porque tem outra coisa também, querido. Se você não amar Deus em primeiro lugar, sabe o que significa? Que outra coisa vai estar tomando lugar de Deus na sua vida. Pode ser a tua linda família. Se ela estiver no lugar de Deus, a sua família se tornou um ídolo. Teve um profeta que Deus matou a mulher dele, porque ela se tornou um ídolo na vida dele. É muito perigoso quando qualquer pessoa ou qualquer coisa entra no lugar de Deus na nossa vida. Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro amor da vida do cristão é a quem? Eu sei que os seus filhos são os seus queridinhos, tem que amar mesmo, cuidar deles, se preocupar. São pequenos, são dependentes, né? Quando a gente tem filho pequeno. Mas sabe qual é o maior bênção que você pode dar na vida dos seus filhos? É amar a Deus. Porque quando você ensina, que nem vocês estão fazendo vir na igreja, os pequenininhos estão ali aprendendo a palavra. Sabe o que vocês estão ensinando os seus filhos? Que um dia eles vão crescer, vão ter as famílias deles também. E aí o seu menino vai chegar, vai falar para a esposa dele assim: não, nós temos que buscar Deus. A tua menina vai falar assim, né? A Laurinha: não, a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar. Está aí, ó, porque você está dando exemplo. Então, sem querendo, você está fazendo a melhor coisa aqui, quando você é uma pessoa consistente, quando você vem à igreja, quando você tem compromisso com Deus, quando o teu filho vê você lendo a Bíblia. Parece que não, mas ele está pequenininho, mas ele está vendo você. Eu vou terminar contando uma historiazinha. 2 meninos pequenos estavam conversando um com o outro, 2 garotinhos, e um virou para o outro e falou assim: você sabia que meu pai conhece o prefeito da cidade? Meu pai fala com o prefeito direto. E o outro menino, que era filho do crente, falou: seu pai fala com o prefeito? Que legal, mas o meu pai é melhor que o seu. Falou: por quê? Porque meu pai fala com Deus. Eu vejo todo dia meu pai de joelho falando com Deus. Eu prefiro falar com Deus do que falar com o prefeito, que nem tampar o buraco tampou da cidade aqui. Olha que honra teu filho falar assim: o meu pai fala com Deus, a minha mãe fala com Deus. Essa é a maior bênção que você pode ter. Amarás o Senhor com toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o entendimento. Quando Israel deixava de amar a Deus, sabe o que acontecia? A idolatria entrava no coração da nação e destruía o povo. Mas quando você ama, eu tenho certeza, a irmã está aqui, o seu marido está lá, né? Eu sei que às vezes fica aquela coisa, eu fico lá com ele, não vem, mas a senhora está aqui buscando a Deus até pela vida dele. E se não é Deus guardando, irmã, quem vai guardar? A Bíblia diz no Salmo: se o Senhor não guardar, em vão
em vão trabalham os sentinelas, em vão trabalham os vigias. Então, se Deus não cuidar dos nossos e da nossa coisa, a gente é muito fraco. Eu estou aqui, minha filha, passando um problema, mas se não for a mão do Espírito Santo, preservando, guardando, quem sou eu e quem é você? Vocês entenderam a mensagem do Senhor para nós nessa noite? Amém? Glória a Deus. Fiquem em pé comigo na presença do Senhor. Vamos orar.